Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui de novo para conversar com vocês através de áudio. E o tema que eu gostaria de falar no áudio de hoje é sobre o controle. Esse tal de controle que em muitos momentos da nossa vida a gente acha que a gente tem. E aí a gente acha que se a gente não fizer uma coisa de determinada forma, que se a gente não tiver o tempo todo supervisionando todos os nossos comportamentos, todos os nossos pensamentos, todas as nossas emoções, que alguma coisa vai dar muito errado porque nós não vamos ter controle o suficiente. E aí a gente pode acabar entrando, né, dentro desse caminho de controle, de querer controlar tudo, e a gente pode acabar achando que a gente também controla o comportamento das pessoas, as situações que acontecem, se uma coisa agradável ou desagradável vai acontecer para mim ou não. A gente acaba entrando numa percepção que é nublada, que não é uma percepção clara da realidade, de que é uma ilusão, né? De que a gente tem um controle sobre o que vai acontecer externamente com a gente, como se tudo só dependesse da gente, como se a gente não fosse também uma peça de um quebra-cabeça, como se a gente, é claro, não tivesse a nossa influência, mas é como se a gente não fosse uma parte de um todo, como se a gente fosse tudo e dependendo de como a gente se comporta, e de como a gente pensa, e de como a gente sente, a nossa vida vai ser assim ou vai ser assado. Então, a gente acaba, né, absorvendo muito dessa ideia. A gente vai sendo criado com essa ideia, a gente vai percebendo isso na vida. Às vezes a gente mesmo vai se equivocando, né? Vai interpretando dessa maneira, de que se eu fizer tudo certinho, minha vida vai ser linda, bonita e maravilhosa, e que se eu fizer tudo errado, a minha vida vai ser horrível, desagradável, desconfortável. E eu esqueço que muitas coisas na minha vida, na vida de todas as pessoas, são coisas que a maioria das coisas, né, na verdade, fogem do nosso controle. A gente não tem esse controle todo ao qual a gente acha que a gente tem. Né, de que, eu vou fazer isso, e aí isso vai acontecer, e aí depois vai acontecer dessa forma, e aí vai chegar naquela pessoa, aquela pessoa vai pensar isso, e vai ser assim. Na verdade, não é assim que acontece, né? 99%, né, na minha visão, 99% das coisas que eu imagino, que eu às vezes me preparo psicologicamente, que eu acho que vai acontecer de uma determinada forma, na verdade não entra. Não acontece dessa mesma forma, né? Aquele 1% que às vezes acontece parecido com aquilo que eu imaginei, aquilo que eu previ, aquilo que eu é, premeditei. Mas 99% das coisas não acontecem do jeito que eu imagino, né? Se eu imagino que uma coisa vai acontecer, muito provável que quando ela aconteça, se essa coisa realmente acontecer, ela aconteça completamente diferente, né? Quantas vezes, por exemplo, a gente pensou em ter uma conversa com alguém, às vezes a gente tá passando por alguma questão, tinha que falar uma coisa muito séria, muito importante com alguém, e aí a gente pensou, não, vou falar assim, desse jeito, e aí a gente já começa a pensar, né, como que a pessoa vai responder, e como vai ser o nosso contra-argumento, como que a gente vai responder a resposta da pessoa, e aí a gente vai arquitetando na nossa cabeça como que a gente acha que vai ser, como a gente imagina que vai ser. Aí você fica lá pensando, se a pessoa falar isso, você fala assim, se a pessoa fazer isso, você faz assim. Aí você premedita tudo na sua cabeça, você imagina tudo na sua cabeça. Quando chega de vez de fato, onde você vai conversar com aquela pessoa, às vezes você achava que a pessoa ia ficar super reativa, super mal-humorada, ia ficar brava, e às vezes a pessoa lida de boa. Ou às vezes você acha que a pessoa vai lidar super bem, e de repente aquilo é uma questão muito grande pra ela. Então, assim, não tem como a gente pode até imaginar, a gente pode até se preparar, a gente pode se administrar, gerir as coisas, procurar estabelecer as coisas da melhor forma, na melhor qualidade, procurar realmente fazer as coisas de um jeito com cuidado, com capricho, administrar o nosso tempo, procurar entender o nosso comportamento, aquilo que a gente está pensando, como o nosso comportamento ele afeta as coisas. É claro, isso é muito legal, muito saudável. Só que existe uma linha que, que existe
que ela é invisível, que de um momento para o outro deixa de ser algo que eu posso administrar, e eu prefiro usar a palavra que administrar do que controlar. Então, é algo que eu posso gerir, que eu posso administrar, deixa de ser essa coisa e passa a ser uma coisa que já não depende mais só de mim. Então, como por exemplo, eu posso, nessa questão que a gente estava falando sobre a conversa com uma outra pessoa, eu posso pensar como falar, o que falar, de que forma, com que tom de voz, pensar em como falar de uma forma educada, como falar sem jogar a culpa para outra pessoa, né? Como tentar ser o mais claro possível, como tentar ser o mais honesto possível, sem machucar outra pessoa. Isso está dentro da minha administração, da minha gestão, daquilo que eu posso mexer, daquilo que eu posso modificar. Isso está dentro. Mas tem uma linha invisível que, a partir daquele momento, que a gente nunca sabe qual que é, mas a partir daquela linha, no momento que ultrapassa aquela linha, que chega aquele momento, não importa o como você tenha falado com a pessoa, claro que isso tem uma influência, mas existe um momento que aquilo tem mais a ver com como a pessoa vai receber, como a pessoa vai interpretar e como ela está ali naquele momento, como ela vai entender, tem mais a ver com a pessoa do que com você. Então a gente tem um momento onde a gente tem que olhar para aquilo que a gente está pensando, como a gente vai falar, como vai ser o nosso tom de voz. Mas existe um momento que, por mais que a gente tenha tido muito cuidado com o tom de voz, com o jeito de falar, se a pessoa ela não tiver aberto o suficiente para te ouvir sem te julgar, se a pessoa ela tiver achando que você está atacando ela, ou se a pessoa ele tiver num dia muito bom, num humor muito bom, se ela não tiver em seu estado de equilíbrio, não importa o quanto você tenha tentado florear aquilo que você quer falar, o quanto você tenha mexido na forma de falar, no tom de voz, nas palavras, nos gestos, para você parecer mais empático com a pessoa, mais calmo, mais tranquilo, é, você ter procurado ali ser autorresponsável, não jogar a culpa para outra pessoa, tem um momento onde não importa, você pode ter falado da melhor forma possível que você podia. Mas se a pessoa ela não sabe receber, ou ela tá no mau dia, ou ela não tá presente o suficiente, ou ela já te julga antes de te ouvir, se isso acontece, não importa o quanto você tente modificar a forma com a qual você fala, aquilo, a pessoa ela vai entender aquilo equivocadamente. A pessoa ela vai achar que você tá brigando com ela, a pessoa ela pode achar que você tá jogando culpa nela, que você está criticando. Se a pessoa tiver, por exemplo, uma ferida muito grande de rejeição, se essa pessoa ela tiver dificuldade de escutar um não, por exemplo, você pode falar uma coisa que é simples pra ela e aquilo doer muito nela, mas não porque você falou, mas porque algo acionou dentro dela, uma ferida que já estava aberta nela, acionou dentro dela, começou a sangrar novamente. Então eu coloquei esse exemplo aqui pra gente conseguir entender que assim, tem uma linha imaginária e uma linha invisível onde a partir de algum momento deixa de importar como a gente fez as coisas, como a gente pensou, como a gente sentiu, como a gente agiu, como foi o nosso comportamento, qual foi a nossa intenção, e ali passa a ser a vida vivendo, né? Passa a ser a vida se mexendo. Acaba que não deixa de ser uma coisa que depende só da sua própria influência e a influência de todas as pessoas envolvidas, tudo o que aconteceu até então, tudo o que está acontecendo no mundo, tudo isso vai influenciando e chega um momento onde não está mais na nossa administração, a nossa gestão. Então, por exemplo, vamos dizer que você tenha uma rotina na sua vida, às vezes no dia a dia, às vezes uma vez por semana, enfim. Mas você tem uma rotina onde você cuida de si mesmo, da sua saúde mental, da sua saúde emocional. Às vezes você gosta de ter uma rotina todo dia de fazer uma meditação, ou uma oração, ou alguma prática que te ajude, yoga, enfim. E aí você tem esse preparo. Você está mexendo ali naquela parte onde você consegue administrar, onde você consegue gerir. Então você vai trabalhar em você
Para quê? Para que você esteja o melhor possível, para que você possa estar presente no dia a dia, para que você não fique carregando um monte de lixo emocional durante o seu dia, sentindo um peso desnecessário, para que você se sinta mais leve, tenha uma vida mais leve, comece com mais energia. Então, você tem essa rotina para que você consiga se sentir melhor. Só que todas essas práticas, elas não vão impedir necessariamente que às vezes você vá para algum local e alguma pessoa esteja de mau humor e às vezes ela vai falar alguma coisa ou vai se expressar de alguma maneira e aí você vai sentir raiva ou aí vai te atrapalhar de alguma forma ou aí vai ser desagradável, vai ser desconfortável. Entende que é assim. Claro que se você não tivesse, por exemplo, eh, não tivesse essa rotina, não fizesse as coisas dessa forma, provavelmente as coisas seriam muito mais pesadas, provavelmente você se deixaria levar muito mais fácil por uma situação de adversidade, você talvez ficaria desanimado, ou com raiva, ou irritado, ou triste, ou se comparando, ou se sentindo inferior, provavelmente. Então a probabilidade é muito maior. Porém, mesmo assim, mesmo que a gente faça tudo, entre aspas, certinho, né, todos os dias, com disciplina, com consistência, fazendo tudo certinho a nossa parte, ainda assim, a gente não tem um controle sobre as coisas que chegam até nós na nossa vida. Então, eu posso me preparar. Eu posso me preparar para aquilo que eu não sei que vai chegar. Eu vou me preparar todos os dias para estar da melhor forma. Porém, eu não posso controlar o comportamento da outra pessoa. Porém, eu não posso controlar como o mundo vai estar, como o cenário ali daquele momento vai estar, como o estado emocional das pessoas vai estar. Eu não tenho poder sobre isso. Eu não posso controlar. Eu nem deveria pensar na possibilidade de controlar. Porque às vezes a gente pode acabar se deixando levar por isso também, por essa ideia de que não, ó, eu vou fazer assim, e aí eu vou falar assim dessa forma, vou mexer nas minhas palavras dessa forma, porque aí aquela pessoa, quando ouvir, vai entender isso, e aí ela vai fazer o que eu quero. E aí ela vai me ajudar, ela vai me apoiar. Entende que, assim, é claro que a gente vai procurando ter inteligência na forma como a gente pensa, articula as nossas palavras, até mesmo nessa questão que eu dei do exemplo anterior. A gente vai usar a nossa inteligência, aquilo que a gente sabe, para, claro, a gente olhar para aquilo que a gente tem que falar e procurar falar da melhor forma. Isso é inteligência, isso é sabedoria. Porém, quando nós intencionalmente procuramos mexer nas nossas palavras para colocar alguma pessoa sob o nosso controle, para fazer com que alguém faça a nossa vontade, independente se aquilo é bom para ela ou não, independente se aquilo é bom para o coletivo ou não. Então, aí eu só me importar comigo e aí eu articular o meu comportamento, as minhas palavras, aquilo que eu tô falando, as coisas, as histórias que eu ouvi, eu articulá-las de uma forma e contar para um terceiro para beneficiar a mim, isso na verdade é eu tentar controlar o comportamento da outra pessoa. Em alguns casos, essa forma de controle, né, de manipulação, porque na verdade é o quê? É você manipular aquilo, a história, a fala, o jeito como é contado, o tom de voz, as coisas, os detalhes daquela história, daquilo que você está falando. Manipular, né? Mas aí nesse caso é manipular no sentido de manipulação mesmo, da palavra manipulação. É você pegar aquilo e você manipular. É você pegar aquilo e você mexer naquilo, e você modificar e você transfigurar aquilo. Então, você às vezes vai pegar aquilo que você ouviu, vai transfigurar aquilo de uma outra coisa para que você seja beneficiado. E às vezes você não entende que a outra pessoa pode estar sendo prejudicada, ou que você pode estar prejudicando outras pessoas indiretamente, ou que às vezes você não está prejudicando diretamente, mas aquela atitude de você ir lá e botar e colocar o seu ego na frente, no centro, pensar só no próprio benefício, aquilo é uma postura egoísta. E aí, pode ser que em alguns momentos você consiga fazer essa manipulação das palavras, das coisas que você conta, da sua forma de se comportar, para que você
E em alguns momentos pode até funcionar, a pessoa pode agir do jeito que você quer, ela pode imaginar uma coisa do jeito que você quer que ela imagine, você consegue ali mexer os seus pauzinhos, né, entre aspas, para fazer com que ela haja de uma forma que você quer, só que em algum momento, primeiro que nem sempre isso vai funcionar, e segundo que em algum momento a verdade ela vem à tona. Então, o que provavelmente vai acontecer é que em algum momento a verdade daquela situação, como aquela situação realmente foi colocada e aconteceu, ela vai chegar à tona e aí aquela ideia que você manipulou, aquela frase, aquela fala, aquele gesto, aquela história que você contou que foi manipulada, vai ficar cara a cara com a verdade. E aí provavelmente com aquela pessoa que você já falou, com aquela pessoa que você já se relacionou, se é claro, ela tiver presente, se é claro, ela tiver esse olhar para dentro, se ela tiver ligada, sabe? Se ela estiver dormindo, vivendo no automático, sem olhar para o próprio centro, sem procurar priorizar os próprios valores, ela pode ficar sendo enganada eternamente, porque ela está dormindo. Mas se em algum momento ela percebe, se em algum momento ela vê uma desonestidade, ela vê uma manipulação ali, mesmo que seja indireta, mesmo que não prejudique ninguém, mas uma manipulaçãozinha para que uma pessoa se beneficie, né? Na verdade, pegar aquilo e não ser completamente claro, honesto, você manipular aquilo para alguma coisa, para controlar o comportamento de alguém, no momento que aquela pessoa percebe, a sua moral em relação a ela muda, o seu respeito em relação a ela muda, né? A forma como você admira aquela pessoa muda, como você acredita nas coisas que a pessoa fala muda. Então, assim, você pode até tentar manipular o comportamento das outras pessoas. Só que primeiro que nem sempre vai funcionar, porque como eu disse, algumas coisas você pode até tentar manipular e controlar, só que tem coisas que passa de uma linha que deixa de ser dependente de você, das suas atitudes, do jeito que você faz as coisas e passa a ser algo que está fora da sua administração, né? Algo que não tem a ver com aquilo que você faz, aquilo que você pensa, algo simplesmente fora de você, não tem nada a ver com você. Então, primeiro que não vai funcionar todas as vezes, e segundo que a partir do momento que você faz a primeira vez, há uma chance cada vez maior, né? E você vai repetindo, cada vez vai ficando maior a chance de que aquela pessoa perceba e que aí você vá minando aquela relação com aquela pessoa, o como você aparece honesto para as outras pessoas. Então, né, a gente tem que ter muito cuidado com essa sensação que a gente tem às vezes de que a gente fazendo assim, a gente falando assim, a gente consegue controlar o comportamento das outras pessoas, porque se a gente se deixar levar por isso, a gente acaba contando coisas que não são verdade, a gente acaba trazendo à tona histórias, trazendo à tona problemas que poderiam muito bem ficar ali, que não precisam ser resolvidos, porque na verdade não é um problema. É uma dor de cabeça sem sentido. E às vezes você traz para uma outra pessoa e na verdade você está mais atrapalhando do que ajudando, né? Eu já cheguei até mesmo a falar sobre isso em um outro vídeo, onde assim, até onde é benéfico? Às vezes você, numa conversa, escuta alguém falando de um terceiro. Até onde é benéfico você chegar para aquele terceiro e falar: olha, tal pessoa falou isso de você, tal pessoa está falando mal de você. Até onde é benéfico? Até onde é saudável você falar isso? Será que às vezes aquilo que você poderia simplesmente entender, de entrar por um ouvido, sair pelo outro, e deixar aquela situação minar por si mesma, às vezes você tá pegando uma coisa que a pessoa ela não estava presente, às vezes aquela pessoa estava num bom dia, às vezes a relação com aquela outra pessoa, enfim, independente se ela é honesta ou não, independente se ela finge que gosta ou não, mas é pelo menos aquela relação assim, cordialmente estava bem, e aí às vezes você trazer essa informação sem sabedoria, sem entender se é para ser dito ou não, às vezes vai atrapalhar mais do que ajudar outra pessoa. Às vezes, tipo, uma boazinha intenção superficial, que a gente mascara de boa intenção, na verdade a intenção no fundo é o quê? Ah, eu quero
Eu quero falar como aquela pessoa é horrível. Não, eu quero lá botar aquela pessoa na cruz e quero apedrejar aquela pessoa. Não, eu quero achar que eu sou melhor que aquela outra pessoa, então eu vou pegar essa história e vou jogar ali pra acabar com o relacionamento da, da pessoa X com a pessoa Y. Eu vou ali, eu vou falar por quê? Porque eu tenho um prazer, no fundo, de falar mal das outras pessoas. Ou porque às vezes eu não entendo, mas eu estou sendo mensageiro de mensagens ruins. Então, que a gente não entende que às vezes a gente é tão ruim dando as mensagens quanto aquele que escreveu a mensagem. Então, a pessoa que escreveu a mensagem, ela escreveu a mensagem para um público. Então, a mensagem foi escrita para algum público e vai chegar para um número de pessoas. Quando eu pego aquela mensagem, e que já vai fazer mal para algumas pessoas, quando eu pego aquela mensagem, por mais que superficialmente, da boca para fora, eu fale que é uma boa intenção, às vezes eu estou pegando uma mensagem que é para um número, por exemplo, 24 pessoas, eu estou pegando e espalhando isso para 100 pessoas, e aí, antes, onde somente 24 pessoas fossem prejudicadas, eu estou prejudicando 100 pessoas. É claro que existe caso a caso, mas o que eu estou falando aqui é de uma sabedoria de entender que tudo aquilo que a gente fala tem uma influência e que principalmente a forma como a gente faz também tem. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa nossa tentativa de ficar controlando a vida e controlando o comportamento dos outros, porque a gente não tem esse controle. E a gente articular a nossa vida, os nossos gestos, os nossos pensamentos, a forma como a gente fala as coisas, para que controle o comportamento das outras pessoas, isso para muitas pessoas, para não dizer todo mundo, vai vir com um sentimento de invasão, de raiva, porque você está invadindo o espaço da outra pessoa, porque você está querendo moldar a pessoa através dos seus próprios pensamentos, dos seus ideais. E com isso, você não está respeitando aquela pessoa. Você está invadindo um espaço que não é seu. Você está querendo moldar a pessoa acerca do seu próprio ideal, da forma como você acredita que ela tem que ser. O que acaba sendo uma postura narcísica. Uma postura narcisista, porque você está pensando somente em si, não está colocando o outro, não está pensando no outro, está simplesmente pensando no que você pode ganhar manipulando o comportamento das outras pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque existe um momento onde a gente já não tem mais administração sobre as coisas. A gente já tem coisas que dependem da gente, mas já tem momentos onde as coisas não dependem da gente. E que assim, a gente tem que ter muita compaixão com a gente e também a gente tem que ver a vida de uma forma cada vez mais leve, no sentido de que não é porque eu não consegui fazer uma coisa hoje, não é porque eu não consegui fazer isso por tanto tempo quanto eu gostaria, não é porque eu não consegui, sei lá, cumprir a minha meta do dia, eu não consegui colocar um hábito em prática hoje, eu não consegui fazer as coisas do jeito que a minha cabeça imaginava hoje, eu não segui minha rotina à risca, ou dormi mais do que deveria, enfim, que isso tudo vai influenciar totalmente na forma como as coisas vão acontecer, que é assim, ah não, se eu não fizer tudo certinho, minha vida vai ser horrível, ou eu tenho que fazer tudo certinho para minha vida ser maravilhosa. Quando a gente sabe que você pode fazer tudo certinho, mas existem coisas que fogem da sua administração. E as quais chegam porque tem que acontecer e que na vida não pergunta na gente se a gente quer ou não, se a gente gosta ou não. Simplesmente chegam. É uma coisa que chega e que de repente quando você vê já tá. Ela não pede licença, ela simplesmente acontece. Então não depende da gente. E aí, pra gente não entrar nesse excesso de preocupação, achando que, eu tenho que fazer isso dessa forma, eu tenho que pensar assim, eu tenho que sentir assim, eu tenho que ser assim, porque assim minha vida vai ser tudo maravilhosa. E se algo deu errado hoje, algo não foi do jeito que eu gostaria, aconteceu alguma coisa, é por culpa minha, é porque eu não consegui, é porque eu não fiz o suficiente, é porque eu não me dediquei o suficiente. Aí a gente acaba jogando um peso muito grande pra gente mesmo, quando o processo é cada vez de trazer mais leveza pra vida. Então o que eu quis dizer com esse áudio de hoje é assim, um recado, né? É a gente entender que existem coisas que a gente
Eu diria que não existem coisas que a gente controla, a gente não controla, a gente administra. Mas assim, existem coisas onde realmente a gente não tem nada a ver e que vão acontecer a gente querendo ou não. Então a gente tem que aprender a ter essa resiliência, a ter esse entendimento de, ó, isso aqui não tem a ver comigo, mas eu tenho que lidar com isso porque tá na minha vida, porque aconteceu, então eu tenho que lidar. Mas não pode não ser necessariamente porque eu dormi mais do que deveria, ou porque eu fiz isso, ou porque eu deixei de fazer. Simplesmente uma questão que aconteceu porque acontece. Ver a vida com mais leveza, ver a vida com mais presença e ter muito cuidado com aquilo que eu tô buscando indiretamente manipular, indiretamente controlar a outra pessoa, indiretamente agir de uma forma para que as coisas sejam boas e benéficas para mim. Então, esse é o recado do áudio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha clareado algumas coisas para vocês, que tenha feito sentido para algumas pessoas. Eu vou ficando por aqui. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos áudios e os próximos vídeos.